Polo Sul. Espero que tenha passado bastante bloqueador solar. Oh, eu não vejo o sol faz 4 anos. Mas bilhões de raios ultravioleta estão nos bombardeando nesse momento. Não me culpe se pegar uma queimadura solar no seu Bic. Preciso de um bloqueador Bigman. Não queremos bloquear o Bigman. Não, ligue nele. Você está bloqueando a minha visão. Fato! Os americanos consomem mais de 2 bilhões de lápis todo ano. O suficiente para ir daqui à Lua. Ei, vamos assumir o comando. Eu sou Bigman e vocês acabam de entrar no mundo de Bigman. Numa distribuição Columbia TriStar International Television. O Mundo de Bigman. Versão brasileira, Dublavídeo, São Paulo. Phoebe, estou faminto por uma pergunta. Alimente-me, alimente-me. É hora da boia! Muito bem. Mark Winter, de Santa Fé, Novo México, escreve: Caro Bigman, qual é o papo dos pães e por que é chamado de o sustento da vida? Uma observação de centeio, Mark. Espere, poderíamos levar um trigo integral para responder a uma pergunta como essa? Então, pare de empanturrar. Situação de perigo no seu pão. Para de rolar! Pão! O alimento que mais se come no mundo. Ele fornece a maior parte da nossa energia do que qualquer outro alimento. E é por isso que é chamado de o alimento da vida. Como sempre, estou totalmente sob seu feitiço científico, Bigman Cavalo. Mas o que toda essa comida está fazendo em cima da mesa quando deveria estar estabelecida e fazendo família em meu estômago? O que você vê aqui representa os 3 tipos diferentes de pão que existem. Pão de fermento, pão rápido e o pão achatado. Bem, a maioria das pessoas nos Estados Unidos, Canadá e vários países europeus comem o pão de fermento. Pão branco, pão de trigo integral e pão francês. Ulala! Eles são exemplos de pães feitos com fermento. O fermento é uma substância viva que os padeiros colocam na massa do pão para fazê-lo crescer. Os padeiros o chamam de levedura. Bolinhos, pães de milho e biscoitos. São todos exemplos de pães rápidos. Para fazê-los, usa-se fermento em pó como levedura e não leva muito tempo para crescerem como os pães de fermento. E finalmente... E não mais que finalmente. Temos os pães chatos como matzo e tortilha. Os pães chatos contêm pouca ou nenhuma levedura. Ray, pré-aqueça o mangoscópio a 350 graus, por gentileza. O povo pré-histórico fazia pão chato misturando grãos como trigo ou cevada com água e assando a coisa toda em pedras aquecidas. Os historiadores acreditam que os egípcios começaram a assar pães de fermento há 4.600 anos. Puxa, Cairo, lardo sanduíche de rosbife. Sabe, eu fui criado na velha Kentucky e me sinto mal em dizer isso. Mas onde está a ciência? E, é claro... Cadê o pão? Touché. Se é ciência o que você quer, ciência é o que você vai ter, Lester. O fermento é um fungo, uma família de organismos que inclui cogumelos, mofo e as pequenas criaturas que causam pés de atleta. E você está familiarizado com ela. Eu estou familiarizado com muitos deles e sou um amigão dos cogumelos. Aqui está o que você vai precisar para fazer essa experiência em casa. 1/4 de xícara de água morna não quente em uma vasilha larga. Um tablete de levedura seca. E
uma pitada de açúcar. E um adulto para ajudar. Se você vai fazer as experiências do Bigman, faça exatamente como ele faz, com a ajuda de um adulto. Nada de substituições. E o mais importante, faça com segurança. Agora, vamos fazer isso usando 4 vezes o ingrediente, porque... Bom, esse é o tipo de cabeça dura que nós somos. Coloque o açúcar na água e misture bem. Depois, jogue a levedura. Mas não misture. Agora, deixe descansar por 20 a 30 minutos e não olhe. Bigman, veja. Nossa! Nossa mistura horrível triplicou de tamanho. O que aconteceu? Eu tenho uma pergunta. O que aconteceu? Lembrem-se, levedura é uma coisa viva e os seres vivos têm que comer. Quando molhamos a levedura, nós a acordamos e ela começou a comer o açúcar que está na água. E quando os organismos comem, eles liberam excrementos. Este processo é chamado de... Fermentação. Quando a levedura come o açúcar, ela libera 2 excrementos, álcool e gás de dióxido de carbono. O gás de dióxido de carbono é o que faz a massa crescer. Quando o pão é assado, o álcool evapora e o fermento morre. Mas as bolhas de gás permanecem no pão, dando uma textura leve. Agora dê uma olhada nas bolhas nesta fatia de pão. O fermento produziu o gás de dióxido de carbono e colocou as bolhas aqui. Então, Mark Winter de Santa Fé. Sobre o gostoso tema do pão... Já dissemos tudo. E É 2. Que baguete! Delícia! Falando em comer a seguir, é hora de jogarmos. O que tem para o almoço? Você pode achar difícil de engolir, mas não esqueça de voar de volta. Força ao povo barrigudo! É hora de automatizar suas ideias. Aqui está ele, o pedicuro da poesia. O veterinário do vulnerável, o grande artista das plumas e peles, o senhor e o único Big. Você amassa, eu jogo no lixo e vamos pro ponto de ônibus. Ela vem da hora! Silêncio! Pergunta! Gale e Pet Gable de Salem, Oregon, escrevem... Caro Bigman, esta noite fez uma lua cheia linda. Uma lua cheia 2 vezes mais brilhante que a meia-lua, certo? Sim, e eu sou 2 vezes mais inteligente de estômago cheio. Resposta certa, uma lua cheia é 9 vezes mais brilhante que a meia-lua. Pronto? Agora isso é diversão familiar. Pergunta! Muito bem. Eu digo que os cabides fazem barulho. Meu irmão diz que eu sou maluca. O que você acha? Oh, não, você está ótima. Um quadro de estabilidade. Claro que os cabides estão fazendo barulho. Eles estão conversando com suas calças. Quando eles param, eles ficam pendurados. Puxa, aparece todo tipo. Não é, Bigman dos 4 ventos? Na verdade, o Lester escada para o céu. Quando as roupas fazem os cabides se curvarem, os cabides emitem sons de baixa frequência, como gemidos profundos e suspiros que não podemos ouvir. Pergunta! Se o rato roeu a roupa do rei de Roma, então quantas roupas o rato roeu do rei... Para com essa brincadeira sem graça, porque agora é a hora de jogarmos... O que tem para o almoço? Há alimentos que podemos comer e alimentos que nos comem. Faz parte da grande cadeia alimentar.
E para lhes mostrar a especialidade de hoje, o anfitrião de O Que Tem para o Almoço, o Sr. Steve Shalom. Olá, pessoal! Oi, Steve! O nosso primeiro concorrente é uma dona de casa de Bow Legs, Oklahoma, cujo hobby são xoxi e colecionar fio dental usado. Cumprimentem a senhora Florence Lawrence. Oh, obrigada, Steve. Florence, está preparada para participar do nosso joguinho? Pode apostar, Steve. Então, aqui está a primeira pergunta de O Que Temos para o Almoço. Imagine que você é uma plantinha carnívora encontrada na costa da Carolina do Norte e do Sul e responde pelo nome de Dioneia muscipula. O que é que você almoça? Bem, Steve, eu acho que eu diria carne de panela e creme de espinafre. Oh, chegou bem pertinho. Não, espere. Eu não queria dizer creme de espinafre, e sim batatas fritas. Oh, mas eu sinto muito. Se você tivesse dito moscas fritas, você teria acertado, porque Dioneia muscipula é mais conhecida para os íntimos como a Vênus apanha-moscas. Era isso que eu ia dizer. Claro. Diga a eles como é feito, Abdul. É bom, Steve. A Vênus apanha-moscas atrai insetos com seu néctar doce. Suas folhas em forma de lâmina hélice têm pelos sensíveis que podem sentir quando um inseto pousa nela. Quando o inseto senta para comer, as folhas se fecham e aquele que é jantar se torna o próprio jantar. Esta planta carnívora produz líquidos especiais que digerem o interior do inseto, deixando que a carcaça do inseto exploda. É com você, Steve. Bem, Florence, você foi uma convidada adorável. Obrigada e até mais tarde, Steve. E aqui está o seu prêmio de participação. Diga a ela o que ela ganhou, Abdul. Assim, um novo pente feito do mais fino poliestireno. Ela vem com sua própria maleta de Minsk de rancho. Valor do varejo 39 centavos, com a maleta não inclusa. A gente se vê novamente no... O Que Tem para o Almoço! E a seguir é o bingo do Bic. Veremos se Lester consegue medir quando voltar. Minhas baterias estão descarregadas de curiosidade. Carregue-as com a pergunta, Phoebe. Carregando! Aqui está uma pergunta de alta voltagem de Andy Monsanto e Isaac Sandoval de North Ridge, Califórnia. Eles escrevem: Caro Bickman, por que um pé tem 12 polegadas? Por que um pé tão comprido assim? O único comprimento de pé em que estou interessado é nesta beleza super recheada. Até mais, pé grande. Na verdade, é muito simples. A palavra polegada vem da palavra latina untia, que significa um dozeavo. Oh, e uma polegada é 1/12 de um pé, porque um pé tem 12 polegadas. Tá certo. Então tem 12 polegadas em um pé, mas como conseguiram descobrir quanto mede um pé para começo de conversa? Grande pergunta, Lester. Você merece aplauso. Obrigado. Para responder, temos que voltar. Voltar para dentro do bogoscópio. Antes das pessoas terem réguas e medidas, usavam o próprio corpo para medir as coisas. Elas mediam a distância em pés. Como não conseguiam andar cavalo acima, mediam o tamanho de um cavalo usando a palma das mãos. E hoje em dia, ainda dizemos que um cavalo tem tantos palmos de altura. Há somente um problema em usar o seu corpo para medir as coisas. Phoebe, posso ver o seu pezinho, por favor? Tá legal. Ai! Tá legal, Lester. Agora deixa eu ver o seu pé. Tá aí. Obrigado. Agora, o adorável pezinho da Phoebe aqui tem delicadas 8 polegadas. E a prancha tamanho família do Lester aqui tem pelo menos 3 vezes esse tamanho, não é? E minha mãe diz que eles ainda vão crescer.
Enfim, se você medisse uma distância usando o pé do Lester, teria um número completamente diferente do que se medisse a mesma distância usando o pezinho da Phoebe. Ganharia também mais algumas gargalhadas. Bom, isso foi um grande problema até o início do século XIV, quando o rei Edward II da Inglaterra colocou o pé no chão. O rei Ed fez uma lei que toda polegada seria do tamanho destas 3 sementes de cevada colocadas uma na frente da outra. Por que sementes de cevada? Ele poderia ter pego 3 bolotas. Ele poderia ter escolhido 6 balas. Poderia ter escolhido o nariz dele. Lester, aí teremos a expressão de um hambúrguer, ele fará uma milha. Pode achar engraçado, mas não é. Na verdade, Phoebe, você estava certa. Não importa o que o rei tenha escolhido para ser uma polegada. O importante é que ele escolheu uma coisa e todo mundo concordou. Ele nos deu a padronização. O que tudo isso significa é que as pessoas do mundo todo concordam com as medidas de polegada, grama ou minuto. Bem, eu acho que todos nós podemos concordar em mais uma coisa. Esta sua palestra provocadora de bocejos precisa de uma demonstração mais legal para se igualar com os meus altos padrões de conhecimentos. Sabe, você tem razão, Lester. Está ouvindo essa música? Estamos mandando você para um paraíso numa ilha tropical. Coney, Statham, Long. Não, Lester. Diga aloha para o Havaí. Aloha! Aqui é Lester, transmitido ao vivo da úmida, selvagem e excêntrica Waikiki Beach. Oi, Lester. Preparado para fazer a experiência? Com certeza. Com calice, Lester. Tudo o que você tem a fazer é medir a altura da palmeira usando essa régua. Eu não posso medir isso, Bigman. Não sou bastante alto. Você pode sim, Lester. Olha, faça o seguinte. Está vendo a sombra da palmeira? Estou. Meça. A sombra tem 1,20 m. Bom, agora vai medir a sombra do medidor. Sombra do medidor, 30 centímetros. Duda, sombra do medidor, 30 centímetros. Duda dia, Duda noite. Bigman, meu amigo, o que a sombra do medidor tem a ver com a altura de uma palmeira? Vamos ver o que temos no canal de animação. Muito bem. Sabemos que o medidor tem 90 centímetros e acabamos de ver que a sombra dele, neste momento, tem 30 centímetros de comprimento. Então, o medidor é 3 vezes o tamanho de sua sombra. Descobri que a sombra das palmeiras mede 1,20 m. Como medidor, a palmeira tem 3 vezes o tamanho de sua sombra. Então, multiplicamos o comprimento de sua sombra, 1,20 m vezes 3, que nos dá 3,60 m. Então, a palmeira tem 3,60 m de altura. Duda dia, Duda noite. E medimos a palmeira apenas com o medidor e sua sombra. Na verdade, agora que você sabe como, pode-se medir a altura de qualquer coisa que tenha uma sombra. E sua casa, uma árvore ou até mesmo seu irmão mais velho. Hey, Andev, Isaac de Northridge, Califórnia. Para respondermos a pergunta de vocês, mandamos o Lester para fora. Oh, Lester! Nós o deixamos na praia. Oh, Lester, você está aí? Eu não vou voltar pra casa tão cedo. Dê tchau pro Bigman e pra Phoebe, querida. Jerry Bender, de Ontário, Canadá, quer saber? De onde vem o xarope de pó? Beekman will be back on track with the short stacks of flapjacks, Jack. Oh, so sticky around. De onde vem o verdadeiro xarope de bordo?
a árvore de onde se extrai o açúcar de bordo. Durante o degelo da primavera, os fabricantes de xarope de bordo colocam canos de maneira tradicional, chamados torneiras, nas árvores para coletarem o material aquoso e incolor que chamamos de seiva de bordo. A seiva é levada para uma usina de açúcar onde é fervida para se livrar da maior parte da água. O que sobra é o puro xarope de pó. É um alimento gostoso e forte. Até a próxima. No mundo de Beakman. Bem, Herbie, mais uma vez aprendemos bastante com o Beakman. Aprendemos, sim. Sabe, o engraçado do aprendizado quer dizer, já pensou que com todas as coisas que aprendo, minha cabeça pode encher e não vou poder aprender mais nada? É sorte sua da sua cabeça ainda estar vazia. Certo, eu sou um pássaro de sorte. Sério. É. Viva!